Salve, galera, tudo tranquilo com vocês? Então estamos aqui hoje para a gente retomar nossos conteúdos. Então hoje nossa videoaula aí, a primeira desse bloco, ela vai trabalhar a unidade 43, descolonização na Ásia e na África. O professor vai seguir essa sequência aí para a gente poder ter uma orientação acerca desse tema, tá? Então o contexto que nós estamos trabalhando aqui é uma sequência de assuntos que a gente veio trabalhando aí nos volumes anteriores, né? Então, no primeiro volume aí, o volume que nós encerramos há pouco, nós trabalhamos aí o contexto da Segunda Guerra Mundial, né? E as consequências que a Segunda Guerra Mundial provocou aí para o mundo todo, né? E dentre essas consequências, nós tivemos aí uma bipolarização mundial, né? Um evento que nós chamamos aí de Guerra Fria, onde Estados Unidos da América e União Soviética passaram a lutar aí pela supremacia mundial, pela hegemonia do mundo, tá? Essa nova conjuntura do mundo, tá? Ela se estabeleceu em virtude dos elementos decorridos da Segunda Guerra Mundial, né? O enfraquecimento e a destruição dos países da Europa, e de certa forma esses eventos eles acabaram aí atingindo o mundo todo, tá? Onde vários territórios aí sentiram os efeitos desse enfraquecimento aí das potências europeias. Nesse contexto, né, entra esse processo aí de descolonização dos territórios do país, do continente, perdão, africano e do continente asiático. Vale a gente lembrar, né, que desde 1900 amplas áreas do continente asiático e do continente europeu estavam sob o domínio das potências europeias, né? Então, Ásia e África, perdão, né? Parece que eu falei Europa aí, mas vamos lá. Ásia e África eram territórios que, desde 1900, desde finais do século XIX, início do século XX, eram áreas que estavam subjugadas ao domínio das potências europeias. A esse evento, né, a essa situação de domínio europeu nessas áreas aí do mundo, nós chamamos de neocolonialismo ou imperialismo do século XIX. Está ligado, né, à expansão da atividade industrial e à necessidade da busca de novos mercados, né? Só para a gente recordar o que motivou aí o neocolonialismo, tá? E essas áreas, elas passaram a ser áreas onde essas nações europeias industrializadas aí, eles passaram a subjugar, né, os povos desses territórios, passaram a estabelecer ali governos, né, fixaram alianças e estabeleceram governos nesses territórios que pudessem atender aí o interesse da atividade industrial ao qual essas nações europeias estavam vivenciando. Então, é em cima dessa situação, certo, de presença dos europeus no território africano e no território asiático, que nós vamos trabalhar aí o processo de chamada descolonização, tá? E descolonização. O porquê que ocorreu essa descolonização, quando que ocorreu, quais foram os motivos que favoreceram aí a essas emancipações políticas no território africano e no território asiático. Bom, colocamos aqui para vocês então uma tela que apresenta para nós as causas, né, dessa situação aí de descolonização afroasiática.
O primeiro elemento que nós temos que levar em consideração aí é o enfraquecimento das potências europeias em decorrência dos dois conflitos mundiais que essas nações, que esses territórios estiveram aí diretamente envolvidos, e mais do que isso, né? Esses conflitos mundiais, eles acabaram ocorrendo no território dessas potências europeias. Então, os países europeus, imperialistas do século XIX, né, imperialistas ali do início do século XX, eles tiveram um processo de declínio, de enfraquecimento bastante acentuado em virtude dos dois conflitos mundiais. E essa situação acabou agravando a possibilidade de permanência dessa dominação do território africano e do território asiático. Tá? Materialmente falando, né, as nações europeias tiveram dificuldades materiais em manter aí essas amplas dominações, tá? E no plano político, né, as duas guerras mundiais, elas abriram a possibilidade do desenvolvimento de ideais aí de nacionalismos, tanto no continente asiático quanto no continente africano. Tá? De que forma que a gente vai entender aí o crescimento dessas ideias nacionalistas? Isso faz parte do contexto até mesmo da relação de proximidade que houve entre a colonização afroasiática e os colonizadores europeus, tá? As metrópoles, né? As nações europeias colonizadoras. Vale a gente destacar que muitas pessoas, né, filhos de pessoas abastadas que viviam no território colonial, eles acabaram migrando para a Europa, onde eles entraram em contato, né, com ideais de nacionalismo nas universidades ao qual eles iam estudar. O objetivo de trazer esses colonos para estudar na Europa era o objetivo, por parte das metrópoles, de formar uma elite colonial que estivesse aí ligada aos interesses da metrópole. Né? Então, fazer uma aproximação. Só que, veja bem, o tiro acabou saindo pela culatra, né? Porque esses jovens que foram para a Europa e frequentaram essas universidades, eles acabaram entrando em contato com as ideias nacionalistas que pairavam sobre o território europeu, né? Que pairavam, né, sobre o círculo acadêmico ao qual eles estavam frequentando. E isso acabou desenvolvendo neles uma ideia de uma ideologia nacionalista, tá? Que fizeram com que eles passassem a pensar na situação de opressão, tá? Na situação de exploração, ao qual a população dos seus locais de origem, eles viviam, né? Os chamados cidadãos de segunda classe. Esses cidadãos de segunda classe estavam subjugados aí por essa opressão imperialista europeia. E esse ideal de nacionalismo, ele acabou alimentando movimentos, né, que, quando do regresso desses nobres estudantes, né, desses ricos estudantes aí, das famílias abastadas das colônias, eles retornaram para o seu território de origem, seja na África, seja no território asiático, com um ideal aí de fazer uma oposição a essa permanência de dominação imperialista. Tá? Então, a gente vai ter aí o desenvolvimento das ideias nacionalistas, né, das ideologias nacionalistas, também dentro desses continentes, desses territórios que estavam dominados. Ó.
na apresentação aí o exemplo que o professor está citando para vocês, lá o pan-africanismo, o pan-arabismo, né, o socialismo espiritualista, tá? Então o contexto aí de desenvolvimento desses ideais nacionalistas, né, que passaram a ser pregados aí dentro dos territórios coloniais da Europa, na África e na Ásia. Também vale destacar, né, a influência das Cartas do Atlântico de 1941 e da própria ONU, criada em 1945, que também promoveu aí discursos e documentos que pregavam que todos os povos tinham direito à sua autodeterminação, né? Que esses povos aí eles deveriam, né, estar livres do jugo de dominação para que eles pudessem organizar aí governos que atendessem os ideais daquela nação, os ideais específicos daquele povo. Tá? Além dessa situação, né, de nacionalismo, de ideal nacionalista que se desenvolveu, vale também a gente destacar, né, que a própria Guerra Fria, que se estabeleceu no pós-Segunda Guerra Mundial, também alimentou a possibilidade, né, desses movimentos ocorrerem. Tá? Porque havia por parte da ideologia estadunidense, da ideologia soviética, o anseio de buscar mais áreas de influência, de ampliar as suas áreas de influência. Tá? Então, a partir desse anseio, tanto os estadunidenses, tanto o governo dos Estados Unidos, quanto o governo da União Soviética, passou aí a incentivar os movimentos aí nacionalistas, os grupos nacionalistas aí, com o intuito de promover aí a descolonização desses territórios. Né? Então, já havia todo um contexto, né, que direcionava aí para esse acontecimento aí de desligamento, né, de descolonização dos territórios na África e na Ásia, que acabaram se tornando aí um prato cheio para a ação também das potências beligerantes aí nesse contexto, né? Potências antagônicas, acho que fica melhor a gente usar esse termo de potências antagônicas, até mesmo porque se usar esse termo de potências beligerantes aí, nós corremos o risco de cometer um equívoco, né? Porque pode-se pensar que houve um confronto literalmente envolvendo Estados Unidos e União Soviética. Não, tá? Mas vale a gente destacar, né, que esse processo de descolonização afroasiática também é um elemento de disputa dentro do contexto da Guerra Fria, né? Momento em que a Guerra Fria ela esquentava, né? No sentido de que Estados Unidos, União Soviética, eles buscavam grupos nos territórios africanos e asiáticos que se dispusessem a se aliar à ideologia do respectivo país, né? E em troca a nação ajudaria nesse processo de rompimento aí com as potências europeias, né? E mais do que isso, também colaboraria aí para que aquele grupo chegasse ao poder dentro desses territórios que estavam se emancipando nesse contexto aí de pós-Segunda Guerra Mundial, tá? Como que isso aconteceu? Então, o professor também tem elencado aqui para nós como que isso aconteceu. Aconteceu através de guerras, tá? Onde principalmente ocorreu, onde aconteceram conflitos e guerras, ocorreu de uma forma assim mais geral a adoção do socialismo e também aconteceu através de acordos, né? Onde havia aí uma
o estabelecimento aí de uma independência mediante, né, algumas reivindicações, né, e essas independências elas estabeleciam aí a transferência do poder da metrópole para as elites locais e estabelecia fortes vínculos com o capitalismo. Tá? Então vale a gente destacar que a descolonização afroasiática, né, nesse momento que a gente está fazendo a introdução, né, dessa unidade, serviu também de palco para que os eventos da Guerra Fria pudessem acontecer. Tá? Foi palco, né, da Guerra Fria também a descolonização afroasiática. Tá? Bom, está citado para nós aí também a Conferência de Bandung, que aconteceu em 1955. Essa conferência aconteceu lá na Indonésia. Teve aí, né, a liderança do líder, né, o líder político da Indonésia, o Sukarno, perdão. Contou com a participação das 29 novas nações que surgiram no território africano e asiático. E a Conferência de Bandung, ela representa, né, um movimento onde as nações recém-emancipadas dentro do continente africano e do continente asiático, ou aquelas que lutavam pela sua emancipação, eles se comprometeram a um ideal em comum. Eles se comprometeram aí a combater a presença do dominador europeu nesses territórios. Tá? Vale a gente destacar, né, que a Conferência de Bandung ela estabeleceu a ideia de que essas nações que estavam se emancipando, elas iriam buscar aí uma via alternativa de não alinhamento dentro do contexto da Guerra Fria, nem a ideologia capitalista e nem a ideologia socialista. Eles estavam criando a ideia aí de um bloco de países não aliados. Daí surgiu a expressão terceiro mundo, tá? Que posteriormente acabou também sendo utilizada para se referir aí às nações subdesenvolvidas. Tá? Só que um elemento importante a se destacar é que esse não alinhamento ele acabou ficando somente no papel. Tá? Por quê? Porque muitas nações, principalmente no continente africano, em virtude dos conflitos internos, eles acabaram tendo que buscar o apoio, ora do capitalismo, ora do socialismo. Tá? Uma vez que essas nações, né, Estados Unidos e União Soviética, eles acabavam ingressando nessas disputas aí internas, né, nesses conflitos internos, com o ideal de buscar aí o estabelecimento de governos que fossem favoráveis aí às suas doutrinas políticas e econômicas. Tá? Bom, interessante também a gente dar o destaque aí para os 3 últimos itens da Conferência de Bandung, tá? De 1955, que foi o estabelecimento de um acordo de ajuda mútua entre as nações afroasiáticas, no sentido aí do estabelecimento dos seus novos governos. Tá? Também estabeleceu-se o princípio da ideia do combate ao racismo, ao preconceito racial e a qualquer prática de nova colonização, né, qualquer prática ligada ao neocolonialismo. E também foi um momento onde essas recém-nações que estavam surgindo no continente africano e no continente asiático pudessem debater os problemas econômicos que esses territórios eles vivenciavam e também estabelecer ali um direcionamento para possíveis processos aí de superação dessas dificuldades. Tá? Então é aí que a gente tem o início desse processo de descolonização afroasiática. Tá? O professor vai segurar a aula por aqui, tá? Até mesmo porque estive observando aí, né, nessa introdução aqui, nós já temos algumas atividades que serão importantes elas serem feitas
para que depois nós avancemos no conteúdo, tá? Então eu vou deixar registrado aqui, depois eu passo para vocês via WhatsApp para ficar mais registrado, né? Que eu gostaria que vocês desenvolvessem para nós fazermos aí um debate na nossa próxima live. Os exercícios que estão lá na página 16 e 17, né? Organize as ideias, vai permitir vocês aí a fazer uma retrospectiva, né? Do que aconteceu ali no período da Segunda Guerra Mundial e no início ali do processo da Guerra Fria, que são elementos que estão intimamente ligados aí à ideia da descolonização afroasiática. E também gostaria que vocês realizassem aí a atividade que está na página 18 e 19, né, interpretando documentos, onde vocês vão entrar ali em contato com um texto do Jean-Paul Sartre, onde ele analisa, né? Ele faz aí uma análise do imperialismo e da manutenção dos domínios coloniais dentro desse contexto aí da presença europeia no continente africano e no continente asiático, certo? Aí na nossa videoaula, na nossa live da próxima quarta-feira, a gente debate esses aspectos, certo? E posteriormente aí a gente dá sequência aí aos eventos factuais, né? De apresentar aí alguns elementos da descolonização no continente africano e no continente asiático. Certo, galerinha? Por hoje é isso. Muito obrigado aí pela atenção de vocês. Um abraço bem forte aí e fiquem com Deus.